Uma Força Medonha, C.S. Lewis. Uma Força Medonha é a terceira e última parte da trilogia cósmica do C.S. Lewis, da qual fazem parte Além do Planeta Silencioso e Perelandra. Esses dois primeiros são mais fortemente marcados como ficção científica. Uma ficção científica que, como disse o Otto Maria Carpo, tinha uma alta qualidade literária para o gênero. Mas Uma Força Medonha já ele é um pouco diferente. Ele abarca a ficção científica, mas transcende o gênero, porque a gente vai encontrar muitos outros gêneros e temas e subtemas dentro desse romance. Ele é um romance realista e a gente nota isso especialmente pelo retrato minucioso, detalhado, muito bem construído de personagens que o Lewis faz nesse romance. Personagens como o Mark, como a Jane, como o Sr. McPhee, como a Srta. Hardcastle, como o Sr. Frost e outros. São figuras assim que se avolumam dentro do romance e chamam a atenção porque são bem elaboradas, são bem construídas e são, de fato, retratos realistas. Você tem também, nesse romance, o gênero do romance fantástico, e aí entra a ficção científica, mas também a fantasia com elementos de terror. Talvez até mais de horror do que de terror. Você tem elementos que o transformam, em certos momentos, em um romance de suspense. E também eu acho que a gente poderia dizer um romance de tese. Porque ele defende e discute ideias. E aí ele vai mostrar isso através de diálogos e através de algumas cenas que vão exemplificar essas ideias. Sejam ideias que o Lewis refuta, sejam ideias que ele concorda. Como nas outras obras que a gente lê do Lewis, qualquer pessoa que pegue a ficção dele, seja para crianças, seja para adultos, não importa, as ideias que o Lewis trabalha estão alicerçadas dentro da filosofia, sejam aquelas linhas filosóficas com as quais ele não concorda, sejam aquelas que ele abraça, que ele advoga, e também alicerçadas na teologia cristã, ainda que de uma forma mais sutil e através de metáforas, através de simbolismos, que ele também já usou nos outros dois romances da trilogia. Esse também é um romance que, além dessa mescla toda de gêneros, ele tem uma mescla de temas, de subtemas, de vários assuntos que eram preocupações do Lewis e que a gente vai encontrar, inclusive, em obras de não ficção dele, ensaios e obras de filosofia, obras que discutem questões éticas. Nesse romance a gente tem, por exemplo, questões como a postura diante da educação, como a educação estava sendo vista e ministrada nas primeiras décadas do século XX, porque o centro do romance é uma faculdade, a questão dos papéis de homens e mulheres, dos direitos e deveres de homens e mulheres dentro do casamento, a questão do uso e mau uso da ciência, porque, entre outras coisas, você tem um personagem que a certa altura diz que emoções são apenas reações químicas e elas devem ser dominadas porque elas não têm importância nenhuma. Então não é surpreendente que uma criatura como essa, mais adiante no romance, não tem escrúpulo nenhum de dar ordens ou de efetuar ela mesma tortura de seres humanos e também de animais. Você tem a questão também do maltrato dos animais, nessa questão do uso e mau uso da ciência, e aí até por consequência, por extensão, o maltrato da natureza. E nesse sentido, esse é um romance publicado em 1945, mas que pelo prefácio que o Lewis escreveu já estava pronto em 1943. É um romance pioneiro nessa questão de colocar a ecologia, a preocupação com o meio ambiente num primeiro plano. Toda essa valorização, essa preocupação que a gente tem nos últimos 30 anos com o meio ambiente, com a natureza, com a vegetação, com os animais, né, com o uso responsável dos recursos naturais, já está aqui nesse romance de 1945. Nas primeiras 150 páginas, mais ou menos, desse romance, eu me lembrei muito, muito, muito do Kafka. Porque num dos personagens que o Lewis trabalha aqui, ele coloca esse personagem numa situação que no início parece meio cômica, porque é absurda, mas aquele absurdo vai se avolumando, vai crescendo de uma tal forma e trazendo uma atmosfera de pesadelo para o romance, para a vida do personagem e
aquela sensação de sufocamento, de tensão para o leitor que está lendo aquilo. Por isso eu me lembrei do Kafka. Eu não sei se o Lewis chegou a ler o Kafka, mas me lembrou muito, assim, as primeiras 150, 200 páginas desse livro. Ele também me lembrou, por causa dos elementos de terror que ele usa, um outro autor, Lovecraft, que pode ser que o Lewis tenha lido. Porque aqui, quando o Lewis quer estabelecer a atmosfera de terror, ele usa às vezes uma palavra, uma frase, deixa como pista num diálogo, num parágrafo, e aí faz o leitor captar aquela pista, aquele vestígiozinho e pensar, puxa, será que é isso? E aí mais adiante ele mostra aquilo e torna aquele terror, já não é nem terror, é horror mesmo. Quando se vê que aquela pista estava correta, era aquela coisa terrível, tenebrosa, medonha, como diz o título. E aí ele me lembrou o Lovecraft, porque era uma coisa que o Lovecraft fazia muito, dar algumas pistas e aí avançar com a narrativa e você descobrir que era aquela coisa horrorosa mesmo, que você tinha suspeitado no princípio da história. Uma outra coisa em que ele me fez lembrar o Lovecraft, não apenas o Lovecraft, mas o Robert Louis Stevenson também. Quando ele mostra aquele tipo de personagens, no caso alguns cientistas da história, algumas figuras, né, dentro da história de importância, que na verdade estão movendo, mexendo com forças que elas não compreendem e não controlam, ainda que pensem o contrário. Talvez se esse romance tiver um defeito, e a gente pode discutir se isso é um defeito ou não, seja ter coisas demais. Ele tem uma gama muito grande de assuntos, de temas para discutir, para colocar no romance, que ele coloca de fato, Lewis, e usa de vários recursos, de vários gêneros para colocar esses assuntos em pauta. Ele usa, como eu falei, ele usa o suspense, ele usa o terror, ele usa a fantasia, ele usa a ficção científica, ele usa elementos do romance realista, não naturalista, realista. E há inclusive uma coisa bacana, assim, que chama atenção para o talento do Lewis, quando ele mostra nesse lado do realismo dentro do romance, ele pega um personagem e vai mostrando gradativamente como esse personagem vai se corrompendo ao longo da história. Através de uma fraqueza que essa figura tem, ele vai mostrando como essa fraqueza vai sendo explorada pelas situações e pelos outros personagens. E é assim, muito triste, mas impressionante de ver a maneira como o Lewis consegue passar isso por escrito. Então, ele tem muitos assuntos, ele tem muitos gêneros que ele vai mesclando e alternando dentro do livro. Então, talvez esse seja o defeito. É como se você estivesse diante de um grande prato, né? Ou, aliás, um grande banquete com aquele monte de iguarias, aqueles pratos deliciosos, e você sabe que não vai conseguir dar conta de todos eles. E assim a gente pode se sentir como leitor diante de uma força medonha. Você ter a suspeita enquanto está lendo, enquanto está avançando na leitura, que você não vai conseguir perceber tudo e compreender tudo que o escritor está passando, né? Que o Lewis está colocando no romance. Mas ele não é um romance superficial. O Lewis não é panfletário, ele é muito sutil para colocar as ideias dele, ele não interrompe a narrativa para fazer propaganda de nada, nem religiosa, nem filosófica, de tipo algum. Ele é muito inteligente como artista e muito consciente que ele está fazendo uma obra literária para isso, mas ele também não cai no outro extremo de ser superficial. Mas de fato ele colocou muita coisa aqui. É um romance muito rico. Mas aí a gente se pergunta, será que isso é um defeito?